Olá, o meu nome é João Antônio Gaspar, eu sou advogado e contador e trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná. Hoje nós vamos fazer um vídeo, eu imagino que seja um dos mais importantes que eu já fiz, por vários motivos, mas um deles se destaca. Qual é? Eu vou explicar para os senhores e as senhoras hoje uma mudança que aconteceu em data recente em relação à forma de sucessão entre os companheiros e companheiras que estejam vivendo em união estável. Então, eu quero dizer o seguinte para os senhores e as senhoras. A quem interessa esse vídeo? Esse vídeo interessa para quem estiver vivendo em união estável, para quem tiver parente, amigo, tio, tia, avô, avó, vivendo em união estável, aquele amigo do peito ou aquela amiga que tem uma união estável, enfim, até mesmo para aquelas pessoas que estejam pensando em viver em união estável. Mas aí os senhores e as senhoras irão me fazer uma pergunta bem objetiva. O que isso interessa para quem está vivendo em união estável? Explico. Vejam bem, agora em data recente nós tivemos uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte deste país que trata do assunto e trouxe uma mudança. E aí os senhores irão me questionar o seguinte: que mudança é esta? Explico. Vamos lá. Vamos criar algumas etapas para que sejamos bem entendidos. Primeira coisa, nós temos uma lei, chama-se Código Civil, que essa lei veio em 2002, entrou em vigência em 2003 e ela trouxe a seguinte situação. Lá no Código Civil de 2002, ele trouxe uma diferença. No que? Pensem assim, quem tem casamento tem uma regra e quem tem união estável tem outra regra. Bom, e o que é que mudou? Antes de dizer o que mudou, eu quero criar um parêntese aqui. Em relação à união estável, na lei que estava em vigência, a união estável criava a seguinte situação. O que o companheiro, ou o que a companheira tem de direito em relação aos bens do outro que vier a falecer? Vamos lá, regra anterior. Então, o companheiro ou a companheira participava, ou seja, ele tinha direito sobre todos os bens do outro como herdeiro, desde que esses bens tivessem sido adquiridos durante o casamento. Então, pense bem, os bens adquiridos durante o casamento. Mas agora sobrou uma dúvida. Quando uma pessoa entra num casamento, ela pode ter bens. Então, estes, digamos assim, a esse conjunto de bens, vamos assim dizer, são bens anteriores ao casamento. E aí vem a situação. A própria lei de 2002, que eu falei, o Código Civil, ele dizia assim, quem estiver casado, ou digamos assim, o viúvo ou a viúva, tem direito aos bens do falecido em relação aos bens adquiridos durante a união estável e também tem direito aos bens adquiridos antes da união estável. Então, os bens que vieram para a união estável, quem for casado, quem estivesse casado, teria direito. A pergunta é, o que mudou? Vamos lá. O que mudou foi o seguinte, em data recente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão completa, digamos assim, do seu órgão máximo, tá? Ele decidiu o seguinte, que o artigo 1790 do Código Civil, que criaram essa distinção, ele julgou que é inconstitucional. Aí os senhores me perguntam e as senhoras o seguinte, o que é ser uma coisa inconstitucional? Quer dizer assim, retire de validade. Ou seja, ele criou assim, essa norma deixa de ter validade. E agora vocês vão me perguntar, bom, se uma norma deixa de ter validade, a pergunta é, qual é a nova norma que fica no lugar dela? Explico. Então, o que o Supremo disse? Que quando ele tirou o artigo 1790 de validade, julgou inconstitucional, ele automaticamente disse assim, não, a partir de agora, quem estiver em união estável vai usar o artigo 1829. E aí a pergunta que os senhores e as senhoras irão me fazer é a seguinte, o que trouxe de novo o artigo 1829? Explico.
O artigo 1829 disse assim, o que digamos assim, o companheiro ou a companheira tinha antes, ou o que tinha durante, o que foi adquirido durante, é irrelevante. O que interessa agora para o artigo 1829 é que tudo que o falecido tem, seja que adquiriu durante ou antes, passa a ser de direito do viúvo ou da viúva. Entenda-se, companheiro ou companheira. E aí vem a grande conclusão. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe, na verdade, uma mudança muito interessante. Qual é? Vejam bem, antes o companheiro tinha direito a uma fração muitíssimo menor dos bens do falecido. E agora ele se equiparou aos filhos. Então, digamos assim, ele teve um aumento patrimonial. E aí os senhores talvez vão se perguntar assim, o porquê que eu acabei fazendo esse vídeo? O porquê do vídeo é o seguinte, é para alertar filhos, irmãos, as próprias pessoas, digamos assim, o companheiro ou a companheira, que possa ter alguém em união estável e que esteja, digamos assim, num estado de risco de vida. Explico. Por exemplo, uma pessoa que tem união estável ali ou queira constituir uma união estável e que tenha, digamos assim, 95 anos, vamos imaginar que ele tem herdeiro, filhos e netos assim por diante e criou uma união estável, ou seja, constituiu uma união estável. Então, nestas condições, o companheiro ou a companheira passa a ter direito como herdeiro dele, tanto dos bens adquiridos durante a união estável como os anteriores. Uma outra coisa que também precisamos esclarecer é o seguinte, essa regra vale tanto para pessoas de sexos opostos ou para pessoas do mesmo sexo. O Supremo também disse que sociedades homoafetivas têm o mesmo direito. Peço o seguinte, esse vídeo é absolutamente de graça, então, se os senhores gostaram, eu tenho absoluta certeza que será útil à vida de milhões e milhões de pessoas, então compartilhe e quem não for inscrito no canal, se inscrevam e se gostarem do vídeo, claro, dê um like, dê o seu joinha, tá bom? Até o próximo vídeo.